Eu sou Lucas Bandeira, sou natural daqui de Mogi das Cruzes, tenho 28 anos, sou artista visual e artista das cênicas, trabalho com ilustração, estilogravura, tatuagem, trabalho também com performance, como arte educador. Os meus primeiros contatos com teatro e com artes visuais se deram por meio de um grupo amador que chama Companhia Marrakech, daqui de Mogi, um grupo que já tem bastante história aqui na cidade. Participei da companhia do Escândalo, lá no Galpão Arthur Neto, também aqui na cidade. E ao longo da minha trajetória, da minha carreira profissional, eu fui morar em São Paulo e fui me graduar em artes visuais e posteriormente fiz uma segunda graduação em artes cênicas. Eu acho que a arte, ela primeiro me chegou no acaso. Não era um foco ainda. Acho que ela se tornou um foco quando eu percebi que a arte ela tem um potencial expressivo e discursivo. E quando eu comecei a enxergar o fazer artístico como um fazer pedagógico e político, eu fui me interessando cada vez mais em ser artista. Hoje, para mim, produzir estilogravura dentro do contexto da tatuagem ou dentro do contexto da performance e artes cênicas, está muito relacionado a essas questões políticas e hoje também a questões ideológicas, assim, né? Então, de como, através desse fazer, eu consigo acessar outras pessoas e acessar outras camadas de debate e de conversas, assim. No meu trabalho, os assuntos que mais aparecem são voltados ao pensar gênero e pensar sexualidade, muito por conta das minhas experiências de vida, né? Enquanto uma pessoa não binária, homossexual, e de como isso me atravessa. Então, é na arte que eu encontro um espaço para poder dialogar sobre essas questões e acessar outras pessoas. Dentro do contexto das artes visuais, a linguagem que eu acabo recorrendo com mais frequência é a estilogravura, que é uma técnica de impressão e bastante antiga e muito conhecida e muito utilizada aqui no Brasil, por conta do acesso, né? Então é muito conhecida dentro do contexto do Nordeste e é numa matriz de madeira que eu consigo desenvolver esse trabalho. Eu talho a madeira e aí depois, posteriormente, eu consigo imprimir a imagem que foi talhada num papel. Eu escolhi essa linguagem pela possibilidade de acesso, então de que eu consigo fazer um maior número de impressões e isso torna o meu trabalho mais acessível do que se eu pintasse uma tela ou produzisse uma escultura, que acabaria muitas vezes por encarecer esse trabalho. E aí depois isso foi me aproximando dentro do contexto da tatuagem e da ilustração, que hoje eu também tenho trabalhado dentro dessas duas outras linguagens. Dentro do contexto das artes cênicas, eu participo de uma companhia daqui de Mogi, do Estúdio Strazi, dirigido pela Hélida Strazi, e tenho também um trabalho chamado Queergrafia, que é um trabalho pensado para as vivências e narrativas LGBTQIA+, e produção de escritas e performances a partir dessas trocas e dessas vivências com outros artistas. As obras que estão na Pinacoteca de Mogi das Cruzes são duas estilogravuras que foram adquiridas pela Lei de Fomento Emergencial, Lei Aldir Blanc, no ano passado, 2020. As duas obras elas se chamam O Galo e a Helicônia e a outra obra se chama Santíssima Trindade. O Galo e a Helicônia ela é uma representação bem figurada do próprio título, assim, é uma representação gráfica de um galo e de uma helicônia, que é uma planta, para quem não conhece. Também o nome popular dela é caetê ou bananeira do mato, que é muito comum no quintalzinho de vó, no quintalzinho da tia, que tem aquelas folhagens que lembram a bananeira, e a escolha desses elementos para essa obra estão muito relacionados à ideia de gênero, né? Então, de como eu consigo pensar gêneros e essas atribuições em outros lugares para além do corpo, né? E de como a gente é atravessado por essa construção social. Então, nesse caso, eu escolhi o galo e a helicônia como uma possibilidade de representação e de criar diálogo dessa temática dentro dessas figuras, assim, né? A obra Santíssima Trindade, ela é a representação de 3 corpos, então eu escolhi
usar essa referência de modelo vivo do século XIX, de trabalhos produzidos por outros artistas. E aí eu selecionei um desses corpos que eram representados na época como modelo vivo e reproduzi ele na estilogravura 3 vezes, mas com diferentes vestimentas, né? Em um corpo eu coloquei vestimentas que são femininas, no outro corpo eu coloquei vestimentas que são masculinas e no do meio eu deixei esse corpo despido. Os 3 corpos, ele tem o elemento cristão também. Eu inseri um terço nesses corpos em diferentes posicionamentos. E a ideia desse trabalho é muito questionar a forma como a gente concebe gênero hoje na sociedade e de como essa questão ela atravessa a gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de como a gente performa gênero e de como a gente muitas vezes fica preso a essas categorias, né? Então, Santíssima Trindade, porque ela foge da representação só do masculino e do feminino e existe um corpo ali despido que apresenta uma terceira possibilidade, né? Uma possibilidade outra para além do que é dado socialmente para a gente. Bom, então eu quero deixar aqui o meu convite para conhecer a Pinacoteca de Mogi das Cruzes, para conhecer os trabalhos dos artistas que faz parte desse acervo. Acho que é um processo importante para a gente, enquanto mogianos, conhecer um pouco do processo cultural, né? Do cenário artístico que a nossa cidade tem, que é muito rico, que é muito potente. Conhecer os equipamentos culturais e se apropriar deles, né? Agora que a cidade tem olhado cada vez com mais atenção para o nosso contexto da cultura. E vem conhecer o meu trabalho e se quiser conversar sobre ele também tem essa abertura, pode me procurar nas redes sociais, no Instagram. Meu Instagram é @lucas_bandeirando. Ou também pode me acessar pelo meu e-mail, que é lucasbandeirando@gmail.com. E vou estar sempre aberto para essa troca e para a escuta.